Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula da aula 2 de projeto e análise de algoritmo, tudo bem? Então, especificamente, a gente vai trabalhar hoje com a correção de algoritmos iterativos. Então, aqui é o nosso sumário. Basicamente, a gente vai ver o insertion sort primeiro, a ideia e o algoritmo. Depois, a gente vai ver como é que a gente faz a correção de algoritmos iterativos, o que é invariante de laço, o que significa eu mostrar que esse invariante ele é verdadeiro na inicialização, manutenção e término. Depois a gente vai utilizar esses conhecimentos para mostrar a correção do insertion sort, tudo bem? Então lembrando que aqui a gente vai ver como é que a gente faz para mostrar que um algoritmo iterativo ele de fato está correto, ou seja, de que ele faz o que realmente promete que faz. Então, a primeira coisa é a ideia do insertion sort. Então, para entender a ideia do insertion sort, é importante que eu saiba o que é que ele tem que fazer. Okay? Então, que basicamente é pegar um vetor e ordenar esse vetor. Então, a gente pode fazer uma analogia, eu vou tirar aqui os slides, com o seguinte. Então, no caso do vetor, eu vou colocar um baralho de cartas. Então, você vai pegar um baralho de cartas. Isso aqui é a minha tentativa de desenhar um baralho de cartas. Aqui eu estou desenhando algo parecido com baralho mesmo, né? Tudo bem? Mas você suponha que essas cartas aqui desse baralho, tudo bem? Ela só tem um número, tudo bem? De um lado ela tem um número, do outro tem isso aqui que é parecido com um baralho normal, né? Aí você vai querer colocar em cima da mesa, de uma mesa, tudo bem? Então essas cartas aqui. Então, claro, é evidente que uma forma de você ordenar, né, esses números que estão aí em cada carta é quando você colocar em cima da mesa, você já vai colocar ordenado, tudo bem? Então, por exemplo, se você puxar a carta que tem o 5, por exemplo. Então, você puxou a carta que tem um 5. Quando você for colocar na mesa, no caso não tem nenhuma carta, você simplesmente coloca ela lá no começo, tudo bem? Então, o seu objetivo é pegar as outras cartas e sair colocando desse modo também em cima da mesa, deixando ordenado, tudo bem? Então, se você puxar o 7, por exemplo, então você puxou a carta 7 agora. Aí o 7, ele vem aqui para cima da mesa, né? Ó, para depois do 5, tá? Agora, se você puxar o 4, por exemplo, né? Aí você vai ter um probleminha. Por quê? Porque o 4 ele tem que estar na frente do 5, ok? E, claro, depois do 5 tem um 7 também. Ou seja, você tem que afastar a carta 7, depois a 5, para depois você colocar o 4 bem aqui assim no começo, porque ele é o elemento menor, ok? Então, essa ideia aqui ela funciona direito, né? Porque você só precisa exatamente afastar as cartas assim, né? Porque você já sabe que o que está aqui já está ordenado. Agora coloca o 4 aqui, não? Tudo bem? Ok? Se fosse, por exemplo, o 6, então eu vou puxar a carta 6. Aí você tem a carta 6. Aqui é evidente que o 4 e o 5 eles são menores, mas o 7 você sabe que ele é maior. Ok? Então, professor, já estou sacando aqui qual é a ideia. Você vai afastar as cartas que são maiores do que a que você puxou e você vai colocar a sua carta que você puxou, né, lá depois das cartas menores, que no caso era o 5 e desculpa, o 4 e o 5, e você vai colocar antes das maiores, que foram as cartas que você afastou, que aqui no caso é o 7. Então, com essa ideia aqui, a gente percebe que a gente vai conseguir ordenar todas essas cartas aqui do baralho, tudo bem? Então, com essa simples ideia aqui de você supor, né, que o seu vetor lá, você colocou todos os números lá em cartas e você vai sair puxando essas cartas e vai colocando em cima da mesa já de modo ordenado, né? E você vai seguindo essa ideia, né? Deixa ordenado, aí você vai afastar todas as cartas que são maiores do que a que você puxou. Aí você pega, depois que você
afastou essas cartas que são maiores, né? Você bota exatamente lá depois de todas as que são menores, ou seja, das que você não afastou, e deixa antes das cartas que são maiores, ou seja, as cartas que você afastou. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o 6, por exemplo, né? Eu sei que todas as cartas que eu não afastei são menores do que o 6 e todas as que eu afastei são maiores do que o 6. E o 6 está exatamente, né, primeiro, né, do que essas maiores e está depois dessas menores. Ou seja, aqui no final das contas ficou tudo ordenado. Tudo bem? Então, se eu continuar com essa ideia, no final eu vou ter todas as cartas em cima da mesa em ordem, tudo bem? E é isso que o meu problema pede, né? Ele pede para eu ordenar. Agora, como é que fica essa ideia, né, de você ficar pegando cartas aqui do baralho e colocando lá na mesa, mas lá mais para um nível lá do vetor, tudo bem? Porque o que eu vou pegar vai ser o vetor, não vai ser um baralho. Isso é evidente, né? Então, supondo que você tem lá o seu vetor, você pode pensar que o seu vetor ele é o baralho, tudo bem? Que você pode ter várias cartas, né? Você tem várias cartas e você vai querer... você vai separar lá, né? Então, cada número que tem aqui são as minhas cartas, ok? Então, é evidente que eu vou ter que varrer esse vetor, né? Ou seja, eu vou ter que caminhar nessas posições aqui e eu vou dizer que eu estou com uma variável j, por exemplo. Então, o j está bem aqui assim, por exemplo. Então, ele já veio daqui e já está bem aqui assim. Então, esse j eu posso pensar como a carta que eu estou na mão, ou seja, na carta que eu puxei, tudo bem? Então, eu posso pensar que é a carta da mão. E essas outras cartas, né, aqui, no caso, esse pedaço aqui, seriam as cartas do bolo de cartas, tudo bem? Então, isso aqui é do bolo de cartas. E essas outras cartas aqui, que estão aqui no começo, são as que eu já ordenei, ou seja, as que estão na mesa, tudo bem? Então, aqui são as cartas da mesa. Okay? Então, a gente está pegando essa ideia aqui primeiro para depois a gente resolver como a gente quer, tudo bem? Para a gente escrever o nosso algoritmo. Então, aqui, ó, a gente já percebe o seguinte, ó, que tudo bem, você tem aqui o seu vetor, aí você está em uma certa posição J aqui, essa aqui é a carta que você está puxando, né? Então, uma ideia para a gente fazer aqui é a seguinte, ó, como eu vou ter que pegar e sair afastando essas cartas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa carta e vou puxar ela, ou seja, eu vou colocar em uma certa variável que eu vou chamar de chave, por exemplo. Então, aqui tem a chave, que seria, ela vai receber aqui, no caso, o AJ, tudo bem? O AJ, no caso, eu estou supondo que esse vetor, ele é o A, tá? Depois, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair afastando as cartas maiores, né? Então, eu vou começar da carta maior que eu tenho em cima da mesa, ou seja, desse pedaço do vetor aqui, a carta maior é evidente que vai estar aqui nessa posição que é o J-1. Tudo bem? Então essa carta que está no J-1, se ela for maior do que a minha chave, eu simplesmente coloco ela aqui do lado. E para fazer isso, é evidente que para sair daqui para cá assim, eu vou ter que usar outra variável que não é o J. Então, suponha que seja uma certa variável I. Então, o que seria colocar essa carta aqui, que está aqui no J-1, para a posição J? É simplesmente você fazer o AI mais 1 receber AI. Tudo bem? Então, o I aqui eu estou supondo que aqui nesse momento atual, ele é o meu J-1. Então, para mover essa carta que está nessa posição I para outra, né? Então eu simplesmente pego esse valor que tá nele aqui, que no caso é meu AI, e jogo lá
no próximo, que seria o AI-1. E assim eu vou seguindo, né? Eu vou decrementar o meu I, é claro. Então, o meu I ele vem para cá. Ele vem para essa posição aqui. Aí, de novo, se for maior, eu vou pegar ele e vou colocar aqui de novo. Tudo bem? Eu vou afastar. E como é que eu faço isso? Simplesmente utilizando essa ideia, né? Eu vou pegar o AI e vou colocar na posição AI mais 1. Ok? Então, vai chegar um momento, né, que eu vou pegar o menor. Tudo bem? Então suponha que eu cheguei bem aqui assim com o I. Então, ele caminhou mais uma vez, ou seja, ele diminuiu, né? Ele decrementou. Aí ele pegou esse cara aqui, ó, que é menor, tudo bem? É menor do que a minha chave, tudo bem? É menor do que a minha chave. Então, como ele é menor do que a minha chave, eu vou ter que colocar a minha chave depois dele, tudo bem? Porque se eu sei que esse pedaço aqui está ordenado e esse aqui que é o maior, né, ele é menor do que a minha chave, então todos esses outros aqui também vão ser menores, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha chave e vou colocar nessa posição aqui, ó, que é o I mais 1. Tudo bem? Então, lá no final, eu simplesmente coloco para o AI mais 1 receber a chave. Ok? Então, aqui eu vou fazer... Então, seguindo aqui essas ideias, a gente vai poder fazer o nosso algoritmo. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui no nosso algoritmo, então eu vou pegar aqui o insertion sort. Então, aqui vocês entendam que esse algoritmo 2 aqui, né, eu não sei como é que eu posso tirar esse número daqui, mas ele vai ficar incrementando aqui, ou seja, vai ser algoritmo 2, 3, 4, vai até o 20, eu acho aqui. Tá? Mas simplesmente ignorem, tá? Depois eu vou encontrar uma forma de tirar esse incremento aqui. Então, aqui na minha entrada eu vou ter um vetor, que ele vai do 1 até o n. Então, aqui eu não considero que o vetor tenha a posição 0, não. Tá? Ele vai da posição 1 até a posição n. E, claro, você vai ter esse n também, que é o tamanho lá do teu vetor. Tá? Então, você tem esses dois caras aqui como entrada. Você tem o vetor a e você vai ter o inteiro n também. A saída, então, o objetivo do seu algoritmo, ele vai ser o A ordenado, tudo bem? Você vai pegar esse mesmo vetor e você vai ordenar os elementos que estão lá, tá bom? Então, aqui na primeira linha, a gente pode descrever o J, né? Aí aqui eu coloquei o J do 2 até o N, por quê? Por que só começou do 2? O J, ele é a carta que eu estou puxando, ou seja, você está considerando, professor, então que você está puxando a segunda carta, né? Se você está puxando a segunda carta, é porque já tem uma em cima da mesa. Agora você concorda comigo que uma carta sozinha ela já está ordenada, eu não preciso fazer absolutamente nada? Então aqui, por isso que eu comecei do 2, né? Porque eu já estou considerando que estou puxando a segunda carta e já tem um em cima da mesa. Aí agora eu vou ter que fazer as verificações, né? Será que eu vou ter que afastar essa carta lá de cima da mesa ou não? Tudo bem? E aí eu vou continuar com o mesmo mecanismo. Ok? Então o J ele vai receber 2, como eu falei, o J é referente à carta que eu estou puxando. E lá na nossa ideia a gente colocou lá numa variável que eu chamei de 2. Então a chave, não, desculpa, a variável eu chamei de chave, tá? Então a chave ela vai receber o AJ. Aqui na linha 13 eu vou deixar com nada, porque eu vou precisar colocar um comentário aqui depois que vai me ajudar para a correção do insertion sort, tá? E depois eu vou ter que sair afastando as cartas, né? Lá da maior, né? Enquanto for eu vou pegar a maior possível, que seria lá da posição o J-1, né? E, claro, é evidente que eu vou utilizar outra variável que é o I, né? Então, o I vai receber o J-1 e eu vou seguir afastando essas cartas enquanto esse que está lá na posição I, né? Ele for maior do que a minha chave. Aí eu vou afastando, né? Então, enquanto o AI for maior do que o AJ, ou seja, enquanto eu tiver lá em cima da mesa, né? Essa carta AI aqui que for maior
do que o meu AJ, aí aqui está errado, né? Porque não é maior do que o AJ, é maior do que a chave, né? Deixa eu só trocar aqui. Então aqui, agora a gente consertou, né? Então aqui tinha AJ, então o correto seria a chave, que é a carta que eu estou na mão. Tudo bem? Então você vai comparar com a carta que você está na mão. Então, se o A na posição I é estritamente maior do que a chave, ou seja, do que a carta que está na sua mão, você simplesmente afasta a carta. Então, a gente viu lá que basta você fazer o AI mais 1 receber o AI. Depois o I ele vai ser decrementado, tudo bem? Então, isso aqui vai continuar, né, até que você encontre uma carta que seja menor, ou seja, um AI que seja menor, ou então até o I chegar no zero, tudo bem? Porque o I ele pode chegar no zero. No caso, se o I conseguir chegar no zero, então você tem certeza que você afastou todas as cartas, inclusive a primeira, tudo bem? Então você afastou simplesmente todas que tinham em cima da mesa. Depois a gente vai aqui fechar o enquanto e vai colocar o A e mais um para receber a chave. Tudo bem? Lembrando que se ele sair daqui, né, por conta dessa sentença aqui ser falsa, é porque o I ele é menor do que a chave, tudo bem? Então, se isso aqui for falso, então o I eu tenho certeza que ele é menor do que a chave, então eu vou ter que colocar a chave depois dele. O depois dele seria o I mais 1, como está aqui na nossa linha 9. Tudo bem? E o mesmo ele vai acontecer lá para se ele sair por conta do I igual a zero. Tudo bem? Porque se o I chegar a ser igual a zero, então isso aqui vai ser falso. Logo ele vai colocar na posição I mais 1, que seria 0 mais 1 igual a 1, ok? Então ele afastou todas as cartas e a posição da chave ela para ficar na primeira posição, ou seja, na posição 0 mais 1 aqui no caso, ok? Então aqui a gente finaliza o nosso algoritmo Insertion Sort, tá? Então, entendido a ideia, né, lá para criar o algoritmo e, claro, sabendo dele, agora a gente vai aprender como é que a gente faz a correção de algoritmos iterativos. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o que é invariante de laço. Então, o invariante de laço é uma afirmação que é sempre verdadeira no início de cada iteração de um laço. E, claro, tem que nos ajudar a mostrar que o algoritmo está correto. Então, a gente tem que pegar o algoritmo e ver, antes dessa iteração aqui começar, o que é que eu posso afirmar aqui de que é sempre verdadeiro, tudo bem? Antes de começar qualquer coisa que tem ali naquela iteração, tudo bem? Qualquer um que seja o bloco de comandos que você tem ali, tudo bem? Então, se você tem que essa afirmação ela é verdadeira sempre, né? Então você tem que mostrar que ela sempre é verdadeira de fato, tudo bem? Então, aqui como a gente está trabalhando com laços, né? Então a gente tem que mostrar que ela está correta antes de qualquer coisa, tudo bem? Ou então antes de começar qualquer iteração, ou seja, tem que ser verdadeiro lá na nossa inicialização, tudo bem? Então, aqui a gente basta mostrar que o invariante é verdadeiro na inicialização, como eu acabei de falar. Isso é antes da primeira iteração, então vamos dizer, antes de começar qualquer coisa relevante ali naquele laço, tudo bem? Então, antes de você começar, ela vai ser verdadeira. Aí tem a manutenção também, que é o que? É quando você pega uma certa interação, né? Você né? Aqui no caso, você tem que ela é verdadeira, tudo bem? Então, se é verdadeiro antes da iteração i, aí depois ele faz uma iteração e vai para a próxima, tudo bem? Ele vai ter que ser verdadeiro também antes da iteração i mais 1, tudo bem? Então, se é verdadeiro essa afirmação antes de uma certa iteração, então depois que ele faz o laço, essa afirmação deve ser verdadeira antes da próxima iteração começar
também, ou seja, se está na iteração i e é verdadeiro antes da i começar, ele vai ter que ser verdadeiro também antes da i mais 1 começar, ok? E claro, no término que é quando para, tudo bem? Que é quando o laço termina. Então, dado que a gente tem isso aqui em mente, basicamente aqui a gente pode perceber que é uma indução, tudo bem? Uma indução finita, né? Aqui a nossa manutenção seria equivalente ao nosso passo, né? A nossa inicialização seria o nosso caso base, tudo bem? E aqui o nosso término seria a nossa conclusão de que lá no final das contas ela vai ser verdadeira no final, e pelo fato dessa afirmação ela ser verdadeira no final, a gente consegue ver facilmente que o nosso algoritmo de fato funciona. Tudo bem? Então vamos aplicar esses conhecimentos aqui lá no nosso algoritmo Insertion Sort, ok? Então, para correção do Insertion Sort, então a gente tem que ver para o nosso algoritmo. Como eu deixei essa terceira linha aqui, né? Eu deixei propositalmente, né? Eu estou seguindo o livro do Corme, então ele pega exatamente nessa terceira linha aqui, mas poderia ser muito bem a segunda linha, tudo bem? Então, qual é o comentário que você pode colocar aqui que vai ajudar uma pessoa que está pegando esse algoritmo aqui pela primeira vez, que vai ajudar no entendimento do algoritmo, tudo bem? Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho aí. Okay? O objetivo aqui, no caso, é facilitar. Também há quem diga que essa é a única... vamos dizer assim, que esse é o único comentário relevante para você colocar em um algoritmo, né? Que seria esse invariante de laço, tudo bem? É uma afirmação que ela é verdadeira no início de cada iteração lá do laço, tudo bem? Então aqui a gente pode colocar assim, né? A gente pode colocar que o nosso invariante lá para o Insertion Sort, pensando no nosso invariante, que esse comentário ele poderia muito bem ser inserir o AJ, tudo bem? Então a chave, você pode pensar sendo a chave também, porque aqui nesse momento eles são a mesma coisa, tudo bem? Eles têm o mesmo valor. Inserir o AJ na sequência ordenada do A, que vai do 1 até o J-1, tudo bem? Então, aqui o que importa para a gente é o seguinte, né? Essa sequência ordenada, que vai do 1 até o J-1, a gente tem que ela é sempre verdadeira, tudo bem? Então isso aqui sempre acontece. Claro, o nosso objetivo é pegar o valor que está lá no AJ e colocar de modo ordenado também, né? Lá junto com esses elementos que vão do 1 até o J-1. Então, o que vai ajudar aqui para a gente é perceber que esse pedaço aqui, que seria o equivalente às cartas que estão na mesa, que eles são os mesmos elementos que estavam lá originalmente, só que eles estão ordenados, tudo bem? Então, todas as cartas que eu puxei e já coloquei na mesa são as mesmas cartas que estavam lá no começo do nosso baralho, tudo bem? Só que a diferença é que agora, que nesse momento elas estão ordenadas, então isso eu tenho certeza, né? Eu posso afirmar certamente que a cada início aqui de iteração desse laço aqui para, né? Porque aqui tem um enquanto também, que é outro laço também. Mas eu tenho absoluta certeza de que toda vez que ele for iniciar aqui esse para, né? Uma iteração desse para, de que do A, né, o A do 1 até o J-1, eu sei que é uma sequência ordenada, ele já está ordenado e já está com seus elementos originais, tudo bem? Então é como se você pegasse o vetor, mesmo originalmente, né, sem necessidade de estar ordenado, só que esse pedaço aqui você tem certeza de que você já arrumou ele lá todo, tudo bem? Então, o nosso invariante de laço, né, que eu vou colocar aqui embaixo, ele poderia ser simplesmente isso aqui, ó. O A da posição 1 até o J-1 está ordenado, tudo bem? Com seus elementos originais.
Ou seja, eu não coloquei nenhum elemento a mais e nem tirei nenhum elemento a mais. Eu basicamente só troquei a ordem, tudo bem? Então, ficou com os mesmos elementos que estavam lá originalmente no vetor, tudo bem? E é evidente que isso vai me ajudar na correção do insertion sort, por quê? Porque quando o J ele chegar a ser n mais 1, repare que se você tirar o J e colocar n mais 1, aí você vai ficar aqui no final, né? N mais 1 menos 1 vai ficar com n, ou seja, o A do 1 até o n ele vai estar ordenado com os seus elementos originais, né? Ou seja, o vetor A ele vai estar ordenado com os seus elementos originais. Então aqui tá assim de cara a gente já percebe que essa afirmação que é sempre verdadeira aqui em cada início de laço, em cada início de iteração do laço, ela vai nos ajudar a mostrar que o insertion sort ele está de fato correto, tudo bem? Então vamos lá, a gente tem que mostrar que essa afirmação ela é verdadeira na inicialização, na manutenção e no término. Ok? Então vamos lá. Então aqui, quando ele inicia, né, antes de você iniciar esse bloco de comandos, ou seja, dessa linha 2 até a linha 9, eu sei que o J é igual a 2. Ok? Então aqui eu vou usar isso para minha inicialização. Claro, e o término, o for, né, ele vai incrementando, né? Ele vai de 1 em 1, de 1, até chegar em um cara que está depois do n, né? Aí quando ele chegar no n mais 1, ele simplesmente não faz mais nada. Ok? Então no término, o j é igual a n mais 1, tudo bem? Então ele vai fazer esse incremento, depois ele faz a verificação e vê que já passou do n, tudo bem? Ou seja, passado n, que no caso ele vai chegar a ser n mais 1. Então, a gente tem que na inicialização ele vai ser 2 e que no término ele vai ser igual a n mais 1, o j. Okay? Então, vamos lá. Então, aqui para inicialização, a gente vai... a gente sabe, né, que o j ele é igual a 2, ele começa lá sendo igual a 2, mas eu estou supondo que não foi feito nada lá no laço, tudo bem? Eu estou lá no começo e simplesmente ele é igual a 2. Então, se ele é igual a 2, eu tenho que olhar para o pedaço do meu vetor, né, que é o que vai do 1 até o j menos 1. Mas se o j é igual a 2, então isso quer dizer que esse pedaço que vai do 1 até o j menos 1, quando você tira o j aqui e bota 2, aí fica 2 menos 1, fica 1, né? Ou seja, vai do 1 até o 1, né? O a do 1 até o 1 é exatamente só o a1, né? Okay? Que é exatamente um elemento, tudo bem? Isso é apenas um elemento. E eu sei que um elemento ele está trivialmente ordenado. Simplesmente você já sabe que está em ordem, tudo bem? Então, trivialmente é ordenado. Então, esse aqui seria equivalente à nossa base lá da nossa indução, né? Agora, para a nossa manutenção. Então, você pega lá uma configuração, aqui no caso geral, que você tem do A, né? Você vai da posição 1 até o J menos 1, você está fazendo aquela iteração lá do J, né? Ou seja, você está com o seu AJ e você quer colocar nessa sequência que você está falando que já está ordenada, tudo bem? Porque eu estou supondo que para aquela iteração J é verdadeiro, tudo bem? Antes de começar qualquer coisa. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou argumentar de que o que eu faço lá no meu for, ele vai fazer um mecanismo que depois que ele fizer tudo, aí no final ele vai fazer o incremento do j e a afirmação ela vai continuar sendo verdadeira para a próxima iteração, tudo bem? Então, como a gente já viu, né, a iteração do para, né? Ou seja, o que a gente faz lá no para, né? Que é exatamente da primeira linha até a 10ª linha. Então, quando a gente for demonstrar que um algoritmo está correto, é bom que a gente faça isso, tudo bem? Então, eu coloquei o para aqui. De modo geral, a gente não bota cor diferente, tá? Mas pelo menos aqui sublinhado, a gente vai entender que a gente está se referindo ao for, tudo bem?
Então, a iteração do para, que aí você bota as linhas, né? Porque pode ter mais de um for lá dentro do seu algoritmo, tá? Que no caso só tinha um, mas eu tô estou colocando aqui para ficar mais claro, né? Ou seja, o for que vai das linhas 1 até o 10, ele funciona como, né? Deslocando. Então, funciona deslocando. Como é que ele faz esse deslocamento? Ele faz o deslocamento naquele enquanto, tudo bem? Que está na linha da linha 4 até a linha 8, tudo bem? Então, ele funciona deslocando na mesma ordem, ou seja, eu não vou mudar a ordem. Então, a ordem que está lá, lá no meu vetor é a mesma ordem que vai ficar. Então, primeiro ele vai deslocar, talvez, né? O AJ-1, depois ele vai deslocar o AJ-2, depois ele vai deslocar o AJ-3. Só que a gente percebe o seguinte, que eu estou fazendo isso, não é uma prova totalmente formal, tá? Que é informal. Por quê? Porque eu sei que esse deslocamento aqui, ele é referente a outro laço, que é o enquanto. Então, eu teria que fazer também a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Eu teria que achar um invariante de laço para aquele enquanto também. Só que eu acredito que a gente esteja claro para a gente como é que ele funciona e que isso não seja de fato necessário, tá? Mas para ser mais formal, deveria também pegar outro invariante de laço para aquele enquanto lá. Que basicamente ele vai pegando esses elementos, né? O AJ-1, o AJ-2 e vai deslocando enquanto ele achar um cara que for menor. Tudo bem? Aí ele para. Basicamente é isso. Mas isso aqui a gente entende, né? Então, ele vai deslocando na mesma ordem o AJ-1, o AJ-2, o AJ-3, tá? Elementos maiores que a chave, tudo bem? Então, lembra lá que estava até errado, eu troquei. Então, são os elementos maiores do que a chave, que é equivalente à carta que eu puxei. Ou seja, ele vai deslocar exatamente todos os maiores do que a chave e mais, ele vai deixar na mesma ordem, ok? E em seguida, ele vai colocar... Aí, quando ele coloca, é na linha 9, né? Ele vai colocar a chave depois dos elementos não deslocados. Tudo bem? E, claro, antes dos elementos deslocados. Então, todos os que eu desloquei são os elementos maiores. Os que eu não mexi são os elementos menores. Em outras palavras, o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei a chave entre... né, os elementos menores que ela e os elementos maiores que ela. E claro, como eu não troquei nenhuma ordem de quem eu não desloquei, porque é a mesma ordem que estava lá, e nem a ordem dos elementos que foram deslocados, eles permaneceram na mesma ordem. Então, eu fiquei com um pedaço de chaves, né, assim dizendo, né, dos elementos menores do que a chave, e esse pedaço ele está ordenado, né, seguindo que eu estou supondo que eu tenho da posição 1 até o J-1 já está tudo ordenado. Então, peguei um pedaço lá dos menores que a chave, deixei lá ordenado ainda, aí eu coloquei a chave, depois eu coloquei todos os elementos deslocados, tudo bem? Que são os maiores e seguiram a mesma ordem. Então, se você tem os menores do que a chave antes dela e os maiores depois e continua na mesma ordem que já estava ordenado esses dois pedaços, então no final das contas você continuou com o seu pedaço ordenado, só que agora do 1 até o J, tudo bem? Então, isto é, né? A chave está depois dos elementos maiores, ok? Desculpa, mais um erro. Não é depois dos elementos maiores, é depois dos elementos menores. Então, agora está certo, troquei, né? Então, está depois dos elementos menores, está aqui menores, e antes dos elementos maiores, tudo bem? Eu coloquei aqui originais de A, né? Que vai do 1 até o J, tudo bem? Então, eu consegui fazer o quê? Deixar o A do 1 até o J
ordenado com os seus elementos originais, tudo bem? Então, posso falar isso. E mais, para finalizar a nossa argumentação, né? Então, a gente tem que do 1 até o j já está ordenado, então o que vai acontecer depois disso é que o j ele vai ser incrementado. Aí, quando ele ser incrementado, eu tenho que, nessa nova configuração, o a do 1 até o j menos 1, porque o j ele foi incrementado, né? Então, o invariante ele vai seguir verdadeiro antes da próxima iteração, tá? Então, para finalizar, agora só o término. Então, como é que o término funciona? A gente já viu que ele vai ser, que o j vai ser igual a n mais 1. Então, isso aqui implica que o a da posição 1 até o j menos 1, quando você tira o j e bota n mais 1 aqui, você vai ficar com n, né? Por quê? Porque vai ser n mais 1 menos 1, você vai ficar com n. Então, isso vai ser igual ao a do 1 até o n. Então, analogamente à manutenção, ou seja, a esse caso passado que a gente viu, para a última iteração, a gente vai ter que o a do 1 até o n está ordenado com seus elementos originais. Tudo bem? Então, você segue a mesma argumentação, tudo bem? E claro, você faz algumas modificações pequenas, tudo bem? Então, a gente tem deste modo, né, que a gente mostrou que o nosso invariante é verdadeiro no início, na manutenção e no término. Então, a gente vai ter que o insertion_sort está correto, né, porque simplesmente a gente tem aqui que o vetor lá no final de tudo, né, quando ele finalizar lá o laço, que ele vai estar ordenado com seus elementos originais, ou seja, lá do vetor, ok? Então eu não coloquei nenhum elemento a mais, nem tirei nenhum elemento, simplesmente eu só peguei os elementos que estavam lá e troquei as ordens lá e no final ficou tudo ordenado. Então aqui, somente para finalizar a aula, né? Então aqui foi a correção de algoritmos que são iterativos, ou seja, que não são recursivos. Então como é que a gente faz a demonstração de algoritmos que são recursivos? Simplesmente a gente aplica a indução. A diferença é que aqui, basicamente, a gente está aplicando uma indução que ela é finita. E essa forma de fazer essa indução é muito importante porque simplesmente a gente está mexendo com as linhas do algoritmo, tudo bem? Então, lá em matemática discreta, a gente não aprende em cima de algoritmos, né, normalmente. Enfim, a gente aprende em cima de outros problemas, né? A gente não vê correções de algoritmos, tá? E o pessoal da matemática, né, também usa isso, tá? Não é só a gente, né? Então, lá você tem algoritmo de Euclides, então você tem outros algoritmos que você utiliza lá na matemática e tipo, não são só achismo, né? Eu acho que isso aqui vai de fato funcionar. Não, o pessoal lá da matemática também demonstra do jeito que a gente fez aqui utilizando indução, tá? Então é isso, basicamente essa aula eu tirei lá do Corme. Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe.